nós tivemos a alegria de poder ajudá-lo, né? Mas a ideia é que todas as escolas, inclusive do interior, tenham um núcleo de inclusão lá, né? E só para ressaltar que nós também temos, né, que pode até, as pessoas podem até pensar, será que isso acontece? Por que misturou esses assuntos? Na verdade, a gente está focando aqui mais nas pessoas com necessidades educacionais e nas pessoas LGBTQI+, porque a mesa foi constituída mais nesse público, né? Mas não esqueça que a gente teve idoso, né? Não esqueça que nós tivemos uma apresentação de outras situações, de outras pessoas que envolveram outras questões também. Mas nós temos situação de pessoa que é PCD e que é homossexual. Então uma coisa não foge da outra, né? Então são pessoas que escolhem o que querem ser, independente se elas são pessoas com deficiência ou não, independente de ser idoso, independente de ser, né, uma pessoa que tenha um autismo, por exemplo, que é considerada pessoa com deficiência, mas se ele tem uma vontade própria, ele pode escolher sim o que ele quiser, até porque a lei brasileira de inclusão e as alterações que aconteceram consideram a pessoa com deficiência uma pessoa capaz. Se ela não for capaz, ela tem que haver a cura dela, tem que ser interditada. Quando isso não acontece, ela pode casar, pode ter filhos. Quando isso não acontece, ela pode escolher ser o que ela bem quiser, assim como nós podemos ser quem nós quisermos. Né? Então, eu coloco aqui as palavras, eu peço desculpas ao professor Leuton, porque foi meio pego de surpresa, né? Então, como ele veio, eu deveria ter falado primeiro, mas eu quis respeitar a hierarquia do diretor. Mas, e quero frisar também, o professor colocou aqui meu nome, mas a pessoa que a gente tem que bater palma de pé é a professora Anne, que não está aqui, está lá defendendo o doutorado dela, mas a professora Anne, amor pela senhora, muito amor mesmo, porque é maravilhosa a professora Anne. Eu queria fazer uma salva de palmas para a professora. Falando em inclusão, uma salva de palmas para o professor lá, que ninguém bate palma para ele. Nós mais velhos, né? Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Falem. Olha, em relação assim, tipo, mais de aluno para docência, né? A gente sente muita necessidade em relação aos professores mesmo, inclusão, né? Incluir os alunos e tudo mais. Só que a gente esquece um pouco de como a gente prepara esses professores. A gente sente uma necessidade muito grande de ter um certo tipo de tratamento dentro da universidade. E a gente vê também que dentro da universidade, falando da parte mais administrativa e a parte da docência mesmo, uma certa resistência em relação a tudo isso, né? E eu fico me perguntando, acho que todo mundo fica se perguntando, por que não existe um curso preparatório para que possa instruir essas pessoas, sabe? Porque se a gente não instruir esses professores, talvez a gente continue nesse ciclo vicioso. Né? Nós, como pode dizer, a gente dá pistas, por mais seja diretas e indiretas, a gente fica dando pistas, né? E a gente teve muito casos de amigos nossos que já se foram por conta de falta desse auxílio, né? E a gente vê que são poucos professores que realmente têm esse tato mais sensível com a gente, né? Então eu queria trazer essa reflexão para mim. Eu vou deixar essa resposta para o professor dar, que você está aqui. Toma essa batata quente para te dar. Deixar uma palavrinha, né, a respeito disso. Se tiver capacitação, se tiver curso, eu acho ótimo. Mas eu acho que isso é uma questão comportamental. Você pode fazer um doutorado sobre esse assunto, mas se você não se comportar querendo mudar, querendo auxiliar, você não vai mudar. Por mais conhecimento que você tem. Verdade. Isso é questão de atitude. O querer. Né? Mas por isso que a legislação, os professores aqui que são expertos podem confirmar, por isso que a legislação ela te impõe, ela te obriga a respeitar. Né? Ela fala assim, no direito penal. Ele te diz, a religião fala, não matarás. No direito penal ela fala, matar alguém.
esse professor, essa pessoa que não respeita os direitos das outras pessoas, né, ele pode até te tratar melhor porque ele sabe que poderá ser punido. Pode haver uma sindicância, como a gente sabe que está acontecendo, né? Mas não é o querer dele. Você vai sentir que é uma coisa forçada. Eu só estou fazendo isso porque se eu não fizer vai ter uma sindicância, vai ter São mecanismos necessários. Oi? Existem mecanismos necessários. Infelizmente, por exemplo, a Lei Maria da Penha é isso, né? É uma falha que já está na estrutura. Código do Idoso, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já deveríamos ser educados para respeitar o próximo. Mas nós precisamos ainda de lei para impor. Mesmo institucionalmente, a UEA já tem cotas de professores brasileiros e indígenas. Mas mesmo assim, os professores não são capacitados para colher essas pessoas. Como é que isso funciona? E a gente percebe Ai, como- que bosta, esqueci. Passei na frente. Pode falar. E a gente percebe também como a instituição inteira, ela sabota isso indiretamente, sabe? Aí fica mais difícil da gente identificar quais são os nossos direitos, como a gente vai entender tudo isso legalmente, né? Porque a gente já tem essa sabotagem mesmo, né? Da própria, não só da UEA, mas isso é um problema de muitas instituições, né? Eu acredito que assim foi colocado um pouco a questão do preparo em relação ao ensino, acho que ao tato, né, dos professores, em relação a diversas divergências, a diversas peculiaridades que os alunos podem vir a trazer, né? Hoje a gente ainda percebe um pouco mais na escola de direito a questão. Isso, eu sou aluno da escola de direito, estou falando dentro da minha experiência pessoal aqui. A gente percebe um pouco mais atenção, sim, em relação a pessoas com deficiência. A gente percebe, sim, esse trato um pouco mais de trazer uma acessibilidade maior, de fato, a pessoas neurodivergentes, né? A gente consegue observar isso, mas ainda assim, acredito eu que até pela familiaridade com esse grupo, com esses grupos, isso é mais fácil de ser feito. Isso é um pouco, ainda que muito trabalhoso, ele é um pouco mais fácil, um pouco mais perceptível. Quando a gente vai para pessoas não cis, né? Quando a gente vai para essa parcela dos nossos estudantes, e que são extremamente escassos aqui na nossa escola de direito, e isso é uma pergunta, né? Por que são tão escassos dentro da escola de direito? A gente não vê uma familiaridade dos professores com essas pessoas, né? Não cis. Então a gente muito fala em questão de respeito a essas pessoas, muito a gente fala em relação à capacitação, sim, que é extremamente necessário em termos institucional, em relação a realmente terem um aparato institucional. Olha, vamos fazer dessa maneira, é assim o protocolo a ser seguido, é dessa maneira que deve ser seguida. Se não for feito dessa forma, existem sanções aplicáveis a esses professores, e não só professores, como membros da própria administração, né? Mas mais do que isso, a familiaridade com esse grupo. Nós não vemos na escola de direito pessoas não cis. Nós não vemos de maneira significativa, de maneira bem presente, não que não existam, né? Eu lembro de alguns colegas, assim, extremamente triste até de ver, na verdade. Eu lembro na ESO, na época que a gente ainda estava na Leonardo Malcher, de conhecer uma pessoa que era trans, mas extremamente, como é que eu posso colocar, marginalizada, até por colegas, por professores, pela própria administração. Eu confesso que eu não sei qual era o curso dessa pessoa, mas é raro a gente encontrar essas pessoas aqui na escola de direito, especificamente. Enquanto que, por exemplo, na ESAT a gente vê, né, muito mais, muito mesmo. Muito não, né? Mas assim, acho que muito mais que na escola de direito, talvez. Acho que por essa é a minha percepção. E eu acho que é curioso também observar, acho que eventos como esse, professor Alice, eu acho que é admirável que isso seja feito. Eles trazem exatamente isso, a questão da familiaridade, a questão do contato. Muitos meus colegas, infelizmente eu peço desculpa, inclusive por muitos deles, saíram antes até, talvez por um desconforto, talvez por um incômodo, né? É triste, verdadeiramente triste, né? É uma pauta que muitas vezes causa esse desconforto, que causa esse não saber lidar com, né? E acho, na minha opinião, né, muito individual, talvez a questão da familiaridade, talvez eventos como esse, cada vez mais frequentes, talvez o contato cotidiano, ele seja extremamente favorável para que isso mude, né? Para que esse cenário mude. A gente fala, de novo, em relação à capacitação dos professores, mas os professores não têm contato com esse grupo. Não têm contato com pessoas não cis, não de maneira significativa. E, assim,
a gente fala hoje, em questão de Setembro Amarelo, a própria professora Alice tocou no assunto. É uma pauta que muitas vezes é levantada no Setembro Amarelo, no Setembro Amarelo, no Setembro Amarelo, mas não se trata durante o ano inteiro, não é tratado de uma maneira institucional oficialmente, né? Inclusive, acho que assim, de uma maneira até meio presunçosa, meio prepotente, convidar, por exemplo, né, pessoas da alta administração. A gente tem aqui um pró-reitor, fico feliz inclusive de vê-lo aqui, mas outras pessoas da grande administração para estarem aqui presentes em eventos como esse, não só na Escola de Direito, mas sim na ESAT, na ESO, na ESA, né, na EST, porque isso tudo é muito fundamental, ter esse contato é fundamental, ter esse lidar cotidiano. E assim, a gente estava falando, o professor Alice até trata desse assunto, eu até comecei com a senhora privado, né? Em relação a pessoas com deficiência, a pessoas neurodivergentes, a gente sempre está preocupado com a questão, sim, da necessidade dessas pessoas em relação ao ensino, em acessibilidade. Isso ele é um pouco mais naturalizado dentro da nossa escola de direito. Mas em relação a violências de gênero, por exemplo, eu já não vejo de maneira tão acessível. Em relação a assédio, eu já não vejo de maneira tão acessível. Em relação, eu posso estar enganado, mas até em relação ao trato na dimensão psicológica dessas pessoas, eu não vejo. Em relação a pessoas cis, eu acredito que ainda existe até mais forte, mas em relação a pessoas trans, eu já não vejo dessa mesma maneira, né? Então, assim, acho que é uma reflexão para todo mundo aqui. O professor André, o professor Newton, a senhora, nós somos da Escola de Direito e acho que é parar para pensar o que a gente pode fazer para que isso seja mais comum, para que isso seja mais familiar, como lidar com essas pautas de uma maneira mais natural, porque muitas vezes causa a estranheza, e acho que essa estranheza é muito natural, exatamente porque a gente não tem esse trato diário, né? E então, assim, mais do que a capacitação, mais do que tudo isso, acho que tornar familiar, né, essas pautas, trazer para a familiaridade, para o cotidiano, quais são as dificuldades dessas pessoas, o que de fato dentro da faculdade essas pessoas enfrentam, né? Porque eu verdadeiramente acho que é fácil a gente chegar e tratar tudo num abstrato, mas quando a gente tem um caso concreto na nossa frente, de um colega, né, de um aluno que passa por essa necessidade, muda muita coisa. A gente não sabe como lidar muitas vezes. Então, acho que esse é um convite à reflexão de todos nós, professor André, professor Neto, professor Alice, que são da Escola de Direito, todos, na verdade, né? A refletir sobre essas questões, a tentar pensar projetos cada vez mais inclusivos, assim como esse, hoje, em conjunto com a ESAT, né? Então, sim, meus parabéns, inclusive, pelas apresentações de hoje, meus parabéns, novamente, pela organização desse projeto. Agradecer ao professor André, por exemplo, por ter liberado nossa turma para vir. Infelizmente, nem todos estão aqui e muitos já se foram, na verdade, até pela outra aula que teriam, né? O professor Newton, igualmente, por estar fazendo presença aqui, eu acho que tudo muito importante. Então, essa é a minha contribuição. Uma observação na fala do colega, aconteceram vários eventos na instituição nesse mês, tá? Nossa é um deles. Por duas questões que não foram divulgadas. Primeiro, a questão política, porque a gente não pode ficar divulgando, tá? Então, no grupo interno, foi um azar, né? No grupo interno, a gente tem um movimento, inclusive no interior, tem locais que ficaram lindos, várias palestras e tal. Outra questão é que realmente eu acho que não houve uma propagação. Por exemplo, houve a fala do reitor no dia primeiro, e eu não assisti a fala até hoje, né? Porque não pode fazer, não pode a mídia, mas eu não vi correr nos grupos, né? Então, eu acho que poderia ter sido mais noticiado, não nas redes sociais, porque é proibido, né? Mas eu acho que internamente entre nós a gente podia ter multiplicado mais, né? Mas houve sim vários eventos, tá? Em várias escolas, muitas palestras, atendimento. Inclusive eu postei um que vai acontecer do EPSI, que vai ser muito bom. Tá? É porque a gente também não tem o contato de todos os alunos, né? Mas a gente vai divulgando para quem a gente tem, até chegar a quem precisa, tá bom? Mas muito obrigada pela sua fala. Eu queria tirar uma dúvida. Ele falou em relação a esses processos de não vista, né? De invisibilidade, talvez, de determinadas atividades. Eu lembro que tinha na Escola de Direito um núcleo de diversidade. Tem. Não é? Tem. Então, assim, como é que se articula para pensar essas atividades? Eu não sei, assim, eu sei que tem, mas não sei como é que ele está atuando, né? Nós convidamos o professor Newton, inclusive, está na equipe aqui, organizando com a gente, mas a maioria dos professores, muitos professores de direito estão se qualificando para o doutorado, né? Então, tem muita gente afastada, ele está lá em BH, inclusive, acho que qualificando o trabalho dele. A
professora Márcia Medina, Denison, né? A professora Márcia Medina também é da equipe e ela também tem muita audiência e tal. E ela é a semana da conciliação, que ela fala na conciliação. Tem a doutora, uma doutora que é médica. A doutora Dária. Isso, A doutora Dária. que foi para mãe para o hospital. Mas E eles quando- têm essa comissão, eu não conheço o trabalho que eles fazem, porque eu não sou dessa comissão, né? Mas eles existem e aí é só perguntando para eles. Mas eu tenho certeza que Mas a assim- Anne conhece, ela deve É no saber sentido explicar melhor. de um núcleo de diversidade que está dentro da escola de direito, né? E como é que esse núcleo ele pode se expandir não só para alunos, mas para professores e professoras também, né? Assim, e aí a gente adentra um determinado espaço dentro da escola para aprender conjuntamente, coletivamente, né? Nesse sentido. Mas eu acho que Era já a minha- surge aqui mais uma parceria, né? Porque a parceria não larga a mão da Anne mais, né? Da Ariel, inclusive. Então a gente. Sim, Sim, com certeza. Eu acho que já abre mais uma parceria e para surgir uma ideia. Já temos, né, várias iniciativas, né? Para que Não isso só de grupos de aconteça. pesquisa, mas de núcleos de extensão, tem várias. Eu acho que nos últimos 5 anos houve um boom dessas frentes de forma bem interdisciplinar. Ok, a saúde protagonizou os momentos, o Congresso de Saúde LGBT, mas isso tem se repercutido em várias unidades. Acho que é mais incipiente no interior. Na capital, nós podemos mapear essas iniciativas e, inclusive, fazer um catálogo específico dessas iniciativas para dar mais visibilidade a isso, né? Para naturalizar um pouco mais essas frentes. Né? Inclusive, durante eu falar com vocês, eu perguntei se já tinha sido lançado o edital do Observatório de Violência, o OB. E já até acabou a inscrição, tá? Já até acabou a inscrição e, para surpresa de vocês, só tem 3 inscritos. São 5 bolsas, tem 3 inscritos, 2 inscrições homologadas. Vai ter que reabrir. Por quê? Por causa dessa problemática de a gente não poder divulgar, colocar no portal, a parte de notícias está sucumbida, ele se limita. Não posso mandar por e-mails em e-mail coletivo. É uma confusão. Né? Então, o pleito acaba nos impedindo um pouco nesse sentido. Sobre o que você falou, na ProEx a gente não trabalha só com o conceito de inclusão, né? É um pouco do acesso e da permanência, né? E aí entra as questões das cotas e o resto, né? A vida durante a universidade. E aí na permanência tem muitas outras políticas na assistência estudantil, né? Não só a renda, a alimentação, todas as condições sociais que a universidade pode intervir e contribuir para a permanência do estudante. E eu vou te dizer, o desenvolvimento docente, ele não é só necessário nesse campo, em muitos outros campos que, claro, o professor ele entra aqui pela sua especialidade, pela sua graduação, pelo seu grau de conhecimento, naquela disciplina, naquele campo de atuação de ensino. E durante o processo de ensino, a gente vai se tornando cada vez mais professor, né? Temos advogados, enfermeiros, sociólogos, e o desenvolvimento desse docente, ele não é um processo pontual, ele é que nem o SUS, que nem a saúde pública, ele é crônico, ele é sem fim. A gente tem que... E aí, por mais que eu feche um auditório desse daqui, por exemplo, para a ESA, vai ser um colegiado imenso, maior, o colegiado da UEA. A ESA tem 317 professores. Quando a gente faz uma capacitação de uma professor, eu vou dizer para vocês, a gente nunca alcançou 100%. É 75%, 85%, porque são médicos, enfermeiros. E aí, sempre há um contingente de pessoa que não se interessa, que não investe na atualização. E é como a Alice falou, tem essa coisa da busca. Se eu não sei, né, e a andragogia está aí, a educação de adultos é diferente porque eu vou atrás, eu estou no centro da aprendizagem, eu sou protagonista do meu próprio conhecimento e da busca por ele. E tem gente que não busca, tem gente que sai do auditório e foge quando é confrontado, né, com um fenótipo extremamente diferente do seu. Não é?
Então é disso que nós estamos falando. E eu acho que a fala dele é muito feliz, que a gente precisa naturalizar cada vez mais essas conquistas. E eventos como esse, eu falei isso naquele nosso outro evento, que foi um pouco mal interpretado, né? Mas é preciso que tenha além do público LGBTQI+. Sabe? A gente precisa fazer esse evento em outros fóruns, em outros espaços, para que outras pessoas, além de nós, possamos ampliar esse debate. Não sei se te respondi, mas é isso. Bem, pessoal, alguém vai fazer mais alguma pergunta? Não? Podemos desfazer a mesa, professores? Bem, agradecemos a presença de vocês nessa nossa mesa redonda. Agora vamos para a outra apresentação, outra mesa redonda com a Ariel, tá bom? Muito obrigada a todos.